Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares. Está iniciando essa live hoje e pretendo falar sobre as carências humanas. Preste atenção, é um conteúdo bem assim oportuno e de muita carência para o nosso mundo odierno. As carências humanas eu vou fundamentar aqui nos versículos de Filipenses, capítulo 4, verso 19, está escrito assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas glórias, riquezas em Cristo Jesus. E Provérbios 27, verso 7, está escrito: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo o amargo é doce. E ainda 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O tema, eu repito, é as carências humanas. O que é que a gente pode entender por carências? O que são elas? Quando se fala em carências, estamos relacionando com uma falta de privação de algo e está ligada a várias necessidades do ser humano. Primeiro, nessas carências físicas. Em Mateus 6, verso 11, Jesus ensinou sobre a oração no Pai Nosso. Não é? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. É esse elemento que preenche, possibilita que a nossa vida seja satisfeita as nossas carências físicas. E carências físicas têm a ver com a necessidade de alimentos e água para a sobrevivência, a necessidade de um local seguro e proteção contra as tempestades. Aí implica numa casa, numa moradia. A necessidade de proteção contra as ameaças físicas e perigos. Essa é a primeira necessidade, a primeira carência que o ser humano tem. Olha, e essa aqui, carência física, às vezes traz um desconforto terrível para as pessoas. A segunda carência aqui são as carências emocionais. Essa aqui é terrível, são terríveis por quê? A necessidade de dar e receber amor e apoio emocional está intrinsecamente relacionada à formação psicológica, emocional do homem. Olha só, cada criatura, cada pessoa, ou nós precisamos 13 toques por dia e 6 abraços. Aqui tem a ver com as carências com que Deus dotou o ser humano como criatura emocional. A necessidade de ser ouvido, compreendido, reconhecido, a necessidade de ter suas ações, opiniões aceitas pelos outros, e a necessidade de construir e manter relacionamentos saudáveis. Olha, quando se fala aqui essas carências emocionais, é um assunto muito delicado e muito importante. Porque as nossas carências, repito, você precisa de 6 abraços diários e 13 toques. A gente não recebe nenhum. Porque hoje é assim. Tem até pessoas que não gostam de ser abraçadas. Ou outras aceitam-nos, porém, com uma ligeira restrição. Mas é carência. Quem que fez isso? Foi o diabo? Não. Deus que nos fez assim, com essa carência afetiva. Isso aqui é muito importante, gente. A terceira carência aí é carência espiritual. Ou por que nós temos essa carência espiritual? Porque nós somos seres espirituais. 1 Tessalonicenses 5, 13, Paulo diz assim: e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, sejam
conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, espírito, alma, esse espírito aqui não é o Espírito Santo, não. É o espírito do homem. É através dele que o Espírito Santo trabalha. Essa trilogia de que é formado o ser humano. Então, repito, esse espírito aqui não é o espírito de Deus, não é o Espírito Santo, não. Esse é o espírito humano. E o segundo elemento aqui é a alma, que é a sede das emoções. Não é? Aqui não é uma outra coisa senão essa sede das emoções, onde você sente aqueles 17 sentimentos que diz choro, alegria, tristeza, ciúme, inveja, ódio, rancor, felicidade, alegria, são elementos que estão relacionados intrinsecamente ao ser humano. Mas aqui essas crenças espirituais estão mais voltadas para Deus, para as coisas espirituais. A necessidade de encontrar o propósito de Deus para a sua vida, a necessidade de descobrir seus dons e espaço para desenvolvê-los, a necessidade de encontrar ambiente de carinho e aconchego, a busca incessante por valorização de sua presença na igreja. Olha, quando se fala em igreja, olha por que muitas pessoas não estão conseguindo se acostumar, se adaptar com as igrejas. Porque só o novo convertido precisa de 6 amigos nos 6 primeiros meses de sua conversão. E hoje, desculpem, mas não tem. As nossas igrejas hoje são formadas de grupos, ou grupinhos, pode-se dizer. E o novo convertido chega na igreja, ele fica sem ambiente, porque já tem ali os parceiros, os grupinhos que se batem, que se entendem. Então, mas a carência espiritual de um novo convertido é muito grande, gente. E é uma lamentação que não é à toa que a estatística, eu estou aqui compondo o livro da Assembleia de Deus, e tenho visto que a nossa igreja perdeu muito. Ela ganhava, cada pessoa, quando a igreja começou aqui no Brasil, ganhava 117 novos convertidos por ano. Este número foi reduzindo. Chegou um tempo que a igreja precisava de 100 membros para ganhar uma pessoa. Mas antes disso aí, aconteceu o quê? Cada 100 pessoas que se convertiam na Assembleia de Deus, só 10 pediu o batismo. Só ficava na igreja. Desses 10 que ficavam na igreja, só 5 pediu o batismo. E esses 5 que se batizavam, só 3 perseveravam depois de 2 anos. Então, essa carência espiritual está muito contundente. Oxalá os meus assistentes aí, se tiver algum pastor me assistindo aí, cuide da sua igreja. Arranje um jeito de você entrosar o povo para dar atenção, a mesma atenção que a mãe ou a família dá a um bebê recém-nascido. O novo convertido tem essa situação. Então, o novo convertido, ou o crente em geral, ele tem dificuldade de se sentir parte integrante da igreja e da membresia local. Aí são 2 coisas: igreja no corpo místico e membresia na igreja local. Então, é uma carência que o ser humano tem. A 4ª carência aí é a carência sexual. Essa aqui é mais complicada. Por quê, pastor Isaías? Porque Deus foi quem criou o sexo. E ele próprio viu que era muito bom. Interessante que ele criou todas as coisas e apenas se expressou como e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Quando ele fez o homem, e viu Deus que era muito bom. Isso aqui é uma coisa interessante. Não vamos ficar aí, como muitos pregadores estão dando ibope aí ao diabo, dizendo que o sexo foi o diabo, é do diabo. Não, não. O sexo foi criado por Deus,
porque ele viu que o homem precisava. Gênesis, lá está escrito assim, e viu Deus, 2,18, que o homem não podia ficar só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, que ele seja idônea. O que é que Deus quis com isso? Lógico que Deus está falando de sexo. Tá vendo? Para que o sexo? Para o prazer de ambos. Lógico. As carências humanas são complexas porque cada indivíduo responde de maneira própria, escondendo de maneira prejudicial ou expondo-a agressivamente. Tem uns que se retraem, uns guardam esses sentimentos, essas carências, e outros explodem, esse agem agressivamente. Carência sexual. Cabe a cada um de nós atentarmos para as palavras de provérbio. Porque quando você está carente de sexo, você tem tudo para correr atrás de qualquer coisa que apareça. Viu o texto que eu citei lá em cima? A alma farta pisa até em favo de mel. Mas para quem é faminta, até o que é amargo se torna doce. Então, percebendo, ou a percepção de carência pode variar, dependendo da cultura, da experiência de vida e das expectativas individuais. Cada pessoa tem uma forma de carência, uma forma de encarar essas carências sexuais que ele tem. E por isso que é importante que até os pastores criem nas suas igrejas esse espaço para orientar. Os nossos jovens não sabem o que é escolher, não sabem fazer uma escolha. Isso tem sido um problema, porque eles escolhem, alguns até motivados pela carência sexual. Qualquer coisa serve, mas não é verdade. E muitos casamentos não dão certo. Depois eu vou voltar a fazer uma live para mostrar que as devidas razões, as reais razões, porque as pessoas se casam e porque elas não conseguem se manterem casadas. Então, Agostinho, esse profundo conhecedor e teólogo, ele, observando as fragilidades humanas em nossa vida, ele falou assim: necessitamos um do outro para sermos nós mesmos. Olhe bem, isso aqui é grandemente preocupante, porque as pessoas precisam. E na filosofia tem um argumento que diz assim: o eu precisa do tu. Se não fosse o tu, não existiria o eu. Então essa carência é muito importante para as pessoas. Então, por favor, a live de hoje é para falar sobre essas carências. E como é que está você com essas carências? Vamos medir, vamos pensar. São carências que, não satisfeitas, geram uma série de problemas. Por exemplo, quando o homem tem relações sexuais normais com a sua esposa, ele está realizando 3 coisas. Primeiro, eliminando tensões. Segundo, relaxando. E terceiro, resgatando a sua masculinidade. A mesma coisa é a mulher. Quando a mulher casada faz sexo com seu esposo, ela está acontecendo 3 coisas também. Ela está diminuindo tensões, ela está diminuindo os estresses e resgatando sua identidade feminina, sua feminilidade. Então, carência, gente, são carências. E não podem, de jeito nenhum, ser menosprezados. Não pode ser jogado assim para lá como se fosse qualquer coisa, não. E muito menos dizer que é do diabo. Aí você está dando um golpe ao diabo. Não é assim, não. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima nos céus. É o santo verdadeiro. Que Deus possa nos esclarecer este assunto com muita urgência, gente. Existe uma urgência, porque muita gente está aí
fadando ou fadado ao desespero, à desgraça. Então, as carências precisam ser satisfeitas na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. Aí eu vou terminar aqui essa live hoje citando aqui, ou repetindo a leitura de Provérbios 27, verso 7. A alma farta pisa até em favo de mel, mas para a faminta, tudo que é amargo se torna doce. Vamos ter cuidado, gente. Que Deus possa esclarecer esse assunto na vida de vocês. Lá estou mais curto hoje, mas com carinho, com amor. Pai Celestial, esse assunto, Senhor, é tão importante. E tem tanta gente, Senhor, está aí, cujas carências estão encostadas, relegadas sei lá, a sem nenhum valor, Senhor. Mas Deus, foste tu que nos fizeste com todas essas carências, Senhor. Que tua igreja possa acordar e que possamos entender que essas carências precisam ser resolvidas, ser atendidas no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Em nome de Jesus te peço, Senhor, para aqueles que vão me ver, me assistir. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Tua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra. Nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo. Arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir. Operando ele, quem vai resistir? A ceia com o crente dentro da fornalha. O inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela assistência de vocês. Espero que a mensagem proferida nesta noite tenha sido de importância. Deus abençoe a todos e até a próxima live.